o ex-presidente levou uma facada. Sim. O que vai impedir Um monte de gente falando que o cara era fascista, nazista e tal. O que vai impedir de pessoas que estão se vendo devastadas ouvir e falar, e se eu fizer a mesma coisa? Quem sabe eu não tiro um preconceito da Jéssica. Mas eu fui num evento que era bem... Não vou falar, talvez um dia eu conte, só não vou falar agora quem foi porque a pessoa não me autorizou. Mas aí se autorizar, outro dia eu conto essa história. Eu fui num evento e no final eu tava lá até com o pessoal no evento e o pessoal vinha da plateia pra tirar foto com a gente. E o pessoal gostou pra caramba e tal. E aí todo mundo que subia, tinha um rapaz lá, inclusive amigo meu, que ele fazia uma piadinha com o cara. Eu geralmente falava que parecia com alguém e tal, sempre fazia uma piadinha. E o que era legal é que a piada era meio tipo insulto, entre aspas, mas as pessoas se divertiam, né? Então você via que cada um que vinha já tava esperando qual ia ser a piada ou o apelido dele. Aí imagina que eu faço isso com todo mundo. Aí, por exemplo, chega um cadeirante lá. Aí chega o cadeirante e fala, pô, é cadeirante. Aí você faz piada com todo mundo, chega o cadeirante esperando. Qual que vai ser a minha piadinha? Aí você, não, porque é cadeirante. Você não vai fazer o cara se sentir um lixo? Se você exclui o cara mais ainda do que ele já é geralmente excluído? Certeza. Você entendeu? Então eu acho que a gente não pode excluir pessoas de piada. Tem que fazer com todo mundo. Né? Eu entendo isso. E outra coisa, independente de se gostar ou não, é arte. A gente vai poder, né? Como já tentaram no passado, tentaram... Se fizer uma piada de mau gosto comigo, eu vou rebolar esse negócio na cabeça. Então, mas aí que tá. É que às vezes depende do humor, né? Mas aí que tá. O humor é uma profissão como qualquer outra. Você entendeu? É o cara que faz stand-up. É uma profissão como qualquer outra, concorda? Eu nunca fui. Humorista. Eu já fui em vários. Vamos. O último que eu fui foi o do Hélio Della Penha. Eu quero ir aquele cara que sempre chama os casais. Eu tô até com medo de ir agora. Eu sei quem que é. Eu não lembro o nome Mas dele. não é muito meu estilo, tá vendo? Eu já não gosto muito desse humor. Né? Porque até não tem, eu não sei o show dele todo, se ele faz piada e tal. Não, tipo assim, só isso. É mais um... Eu também só pego essas partes na internet eu já também. Não curto. Só que assim, eu também não... Igual aquilo que eu falei. Sim. É uma coisa que eu peguei pontuada dentro da internet. Então eu não consigo pautar, só tô pautando dentro do que eu vi. Viu, tá. Pelo que eu vi, né? E dentro do que eu vi, eu ainda continuo discordando de você. Porque uma coisa é eu fazer uma piada com um cadeirante, outra coisa é eu fazer uma piada com um abuso infantil, que é uma coisa muito séria. Então, mas é que tá, é tão séria que a gente não pode esconder. Porque a piada é uma forma de você revelar. Tá? A única pessoa no passado, quando você tinha a Idade Média, a única pessoa que podia zoar podia brincar com os defeitos do rei era o bobo da corte. E era esse que expunha muita coisa. Então você prefere, concorda que tem pessoas sendo violentadas, crianças? Sim. Você prefere que não se fala disso e isso fique no oculto? Não. Não é importante que essas pessoas falam, mesmo que seja pelo mecanismo do humor, porque o humor é uma forma de você apontar, às vezes, uma questão tensa na sociedade de forma mais leve. Ó, isso existe. Olhem pra cá. Entendeu? Sim. Aí eu tô atacando o humorista e não tô atacando as pessoas. Porque concorda? Se não existissem crianças que fossem abusadas, essa piada não existiria? Mas aí você concorda comigo que ao mesmo tempo que ele escancara uma coisa que é óbvia e que acontece, ele também meio que aciona novos pedófilos? De jeito nenhum. O pedófilo, ele nunca vai cometer a pedofilia, porque ele viu uma piada de pedófilo. Pelo contrário, isso até, ele vendo, inclusive, ele sendo ridicularizado, inclusive isso pode inibir a ação dele. É a mesma coisa de eu falar que as pessoas estão matando por causa de jogo de videogame, não estão. Aliás, sempre falaram isso, a pessoa vai jogar um jogo violento, ele vai ser violento. Eu falo, pô, então o Japão é o país mais violento do mundo, que é onde todo mundo joga videogame lá, e não é. Ou o Japão é um país violento. Não, então a gente tem que tomar cuidado com essas associações que não existem. Entendeu? Pode ter certeza que ninguém vai abusar de uma criança por causa de uma piada do Léo Lins. Ele não vai, ele vai usar por... Aliás, se você conversar com pedófilos, e tem várias entrevistas aí, eu, graças a Deus, nunca conversei, porque senão provavelmente teria matado ele, né? E com prazer, né? Você vai ver que a maioria, se duvidar, nem conhece o Léo Lins. Nem nunca foram no show dele. Eu vou... Aquilo que eu te falei, eu não tenho propriedade, não tenho conhecimento, eu vou me aprofundar mais, vai que eu... Porque nessa que os caras mandaram vai que eu pintar entendo alguma coisa. os corpos nus na Capela Sistina, entendeu? Ah, vamos cortar o pênis do Davi de Michelangelo. Pô, é a arte. A gente pode... Lógico que tem coisas que, além de ser arte, pode ser um crime. Aí eu tenho... É como que eu falo. Você imagina que um cara... Mas ele já foi solto ou não? Não, ele foi condenado. Ele nem foi preso ainda. Ele não foi preso. Porque graças à lei que mudaram pra tirar o Lula da cadeia,
o Léo Lins também não vai pra cadeia, né? Por causa disso. Tá. Mas é aquilo que eu falei, por exemplo. É igualzinho a menina lá de Juazeiro. Sei. Mas Foi as influenciadoras que foram presas. A bichinha, ela já foi condenada em segunda instância, a influenciadora. Já tem influenciador condenado em segunda instância? Já tem. Elas foram presas, ficaram alguns dias, acho que isso deve ter uns 6 meses. Ela tá já, em não casa e tá com Tá a com tornozeleira. tornozeleira E ela continua fazendo vídeo E também. ela é Não, linda. sumiu da Ela internet, sumiu, ela é sumiu. linda. Pregava um amor e tudo. A- Bandidinha. Amor e Beth. Caraca! E a bicha, e o pior, que era. Como Essa é que, menina é de como Juazeiro. do norte. É. Como é o negócio dela? Porque ela tinha umas fracaturas com os donos de. Como é? Ela era tipo. Como se fosse uma máfia, Um esquema. um esquema, e ela era uma das chefes do É, esquema. Mas ela- o que era o esquema? Ela divulgava para as Ah. pessoas. Ali aquele link era só para as pessoas realmente perder. E ela tinha consciência. Não Ela tinha, sabia. não tinha ganho. Áudios, Não tinha conversas. Ela, ganho. quer saber? Não, vamos. Tipo assim, vamos. Eu tô dando um exemplo, tá? Não, Vamos. isso é roubo. Vamos, sim, vamos é colocar até esse link pra- pra ele se perder mesmo, entendeu? Pronto. Entendi. E, tipo assim, dentro pelo que eu vi um advogado colocando no Twitter, tem muitas provas, áudios, tudo que comprova que ela estava É que de fato era muito bem manipulado. Era muito. Você não tinha nem o poder de tentar a sorte dentro do azar. É, tipo Era só isso. azar. E aí você tá. Vamos lá, Juazeiro do Norte. Que é um lugar. E é tipo uma capital lá. Não, Relativamente sim, grande. mas, por exemplo, em relação a São Paulo, é pequeno. É Guaianazes. É pequeno, é um bairro. Exatamente. Então, ninguém tenta ir lá, sei lá, agredir essa moça? Ah, você me lembrou uma história. Eu não gosto de falar isso porque eu não gosto de incentivar as pessoas a nada. Sim. E nessa época eu até removi esse rapaz do Maranhão. Ele entrou no grupo. E, tipo assim, ele era uma pessoa que você visivelmente via que ele tinha problemas mentais, Sim. sabe? Ele era muito. Ai, nanana. E sempre todo áudio que ele mandava era alvoroçado, como a gente chama no Ceará. E aí ele falou assim que tem uma influenciadora que ele seguia ela e ela ficava postando todo dia um monte de mentira. Ele falou: eu vou acabar com ela. Ela acabou com a minha vida, mas eu vou acabar com a dela pior do que a minha. Porque Ela influenciou ele a jogar. ele se influenciou através dela. Tá, e ele jogou e perdeu. Ele perdeu tudo, ficou na miséria, Tem noção de na quanto, mais ou miséria. menos, ele perdeu? Não, eu não lembro. Só que ele falava assim, que ele tinha perdido tudo, perdido casa, perdido tudo. E ele falou que ia matar Ele falou que ia ela. matar ela. E E ele aí, foi? não sei, eu removi ele do grupo, porque eu fiquei com medo. Caraca. Eu removi. Pô, mas daí sabendo de tudo isso, eu entendo a pessoa que se revolta, imagina? É, sim, mas esse era o meu medo. Tipo assim, vai que ele propaga essa ideia, Entendi. entendeu? Porque se a gente parar pra analisar, o ex-presidente levou uma facada. Sim. O que vai impedir Um de... monte de gente falando que o cara era fascista, nazista e tal. O que vai impedir de pessoas que estão se vendo devastadas ouvir e falar, e se eu fizer a mesma coisa? Então, mas é que tá. Essa pessoa, né? Porque é normal. Imagina você chega, tem um cara lá e assalta uma pessoa na rua. É normal a população, ainda mais hoje no Brasil que não se tem justiça, é normal as pessoas quererem bater nesse cara. Isso é normal. Uhum. A pessoa que passa um link, igual vocês falaram, e é certeza, é 100% certeza que os jogadores irão perder, isso é roubo. Você tá vendendo uma coisa que você tem uma probabilidade de ganhar e você não tem essa probabilidade. Isso é pior do que o cara que tá roubando carteira na rua. Sim. Não, só que aí a questão é a visão de como é o roubo que as pessoas não entendem. O roubo imediato, a agressão, as pessoas veem facilmente. Por isso que eu perguntei, deve ter gente, se tem tanta gente assim, influenciada, né, por esses influenciadores, deve ter muita gente também revoltada. Até você falou que é normal as pessoas mandarem mensagens para esses influenciadores pedindo ajuda e eles não ajudarem. Não ajudarem. Não ajudarem. Eu tiro por mim. Eu sei que é muito difícil dar conta de tudo isso. Sim. Porque perto de influenciadores que têm milhões, eu tô com 83 mil seguidores só, é um número É razoável. bastante. Não, mas próximo de quem tem. Então eu vejo a dificuldade que eu tenho, mas eu não vou dizer que é impossível eu encontrar. Não é impossível.
sabe? Eu tento priorizar o quê? Eu sigo uma linha de raciocínio. Eu começo de baixo pra cima. Eu vou procurar quem chegou em mim primeiro. E assim eu vou seguindo. Se eu tô aqui e eu vejo que a pessoa, que é uma coisa que as pessoas fazem muito, quando elas estão num desespero maior, elas vão pros meus comentários e começam a me marcar. Sim. Ali eu ver, é mais fácil eu ver ali do que eu ver uma única mensagem no meu direct, em solicitação. Então eu já dou uma prioridade pra ler, porque deve ter algo de errado. Mas, poxa, você vai me falar que você fica o dia inteiro no Instagram, você só fica vendo as suas conversas com seus amigos. Eu, às vezes, eu olho as minhas solicitações e eu tento priorizar. Eu olho por cima. O que é prioridade pra mim? Quem me pede link, eu já nem respondo mais. Por quê? É uma coisa que eu ponho nos stories. Então, é uma mensagem que eu não preciso responder. Sim. Se é uma situação mais difícil, um pedido de socorro, aí ali eu já não vou seguir mais aquela linha de raciocínio. Eu vou dar atenção àquela pessoa. Se eu tô ali e a pessoa tem um pedido de alimento, eu vou analisar a situação, porque, vamos ser sinceros, hoje o brasileiro, ele infelizmente Tem muito acaba... golpe. Tem muito golpe. Eu já levei mais tem. vários golpes dentro dos grupos com esse negócio de vaquinha. Então, assim, é difícil. Então, tem toda uma linha de raciocínio. As pessoas me julgam, me culpam. Por exemplo, esses dias, Sim. teve uma moça que queria que eu desse uma vaquinha pra ela de, acho que era 4 mil reais pra pagar Olha. um agiota. Nossa. Só que Mais aí, que assim... tá ainda. Só que aí, assim... Viciado. E a pessoa vai pagar e vai E aí, continuar jogando. Não, exatamente. E sem contar que o tanto de pessoa que tá ali dentro Sim. devendo. E Aí, mal sabe a dificuldade que tá e aí vendo o em grupo casa. vai virar o quê? Um grupo de Caridade. Não, não é nem caridade, mas assim, um grupo de pagar contas Sim. de agiotas, É. porque se for assim, eu vou colocar a minha primeiro. É. Vou trazer as da minha família primeiro. Peraí, eu em primeiro lugar, calma. Eu- Eu sou a prioridade. Eu,